Olá, bom dia! Tudo bem por aí? Como que amanheceu o seu dia aí, lindo, ensolarado? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Hoje amanheceu um dia lindo aqui em Curitiba. Olha, raro, né? Um sol raro. Temos que agradecer muito por esse dia, né? Em todas as circunstâncias. Então vamos continuar a nossa leitura? Engraçado, né? Consegui resolver tudo que eu tinha que resolver agora de manhã, fui ajeitando as coisas, falei, que horário que eu vou fazer essa live? Tem que fazer essa live. E a hora que eu sentei aqui era 8h15 e agora 8h16, né? Então eu acho que é um bom horário aí. O que você acha pra gente fazer? Antes era às 6h16, né? Agora eu tô fazendo esse tempo eu e Deus, né? Eu preciso também ter o meu momento e de manhã é o horário que a gente consegue, né? Então eu fiquei de fazer a live posteriormente a esse horário, mas é interessante a gente ter um horário fixo, né? Assim você já vai poder acompanhar aí, não só aqui junto comigo, mas lendo também em casa aí na sua Bíblia, acompanhando e é pra gente aprendendo juntos aí um pouco mais do Senhor. E esse livro de Romanos é intenso, né? Tem muita informação aqui. Paulo fala tanto para os judeus, no caso aqui em Roma, na igreja de Roma, ele está falando para os judeus que estão morando lá, que estão ali, né, na região. Mas ele fala tanto para os gentios, para as nações que estavam na circunferência ali, do povo de Israel, quanto para os judeus. Oi, Andréia, tudo bem? Bom dia! Então, nós lemos ontem o capítulo 2, vamos lá para o capítulo 3 de Romanos. Diz assim, ele fazendo essa comparação, né? Porque os judeus, eles tinham aquela convicção de que eles já tinham Deus, que estava tudo certo, né? Lá atrás, eles já tinham passado por um período de desvio da fé deles e começaram a cumprir, a seguir o paganismo que estava ali em volta, adorando aos outros deuses. E vieram ali os profetas, como Isaías, Jeremias, falando para eles, olha, se vocês não se consertarem, vocês vão passar por um período de perseguição, de prisão, de exílio, né? Vocês precisam se voltar para o Senhor, adorar o Deus verdadeiro. E eles falavam, tá tudo bem com a gente, né? Nós somos uma nação forte, o que de mal vai nos acontecer? E no entanto, Isaías profetizou ali tanto a vinda de Jesus, a libertação de Israel nessa nova aliança, como também a libertação de Israel depois do exílio, né? Que Deus ia tirar eles ali do domínio da Pérsia, da Babilônia. E depois veio Jeremias, falando, batendo na mesma tecla, e o povo não deu ouvidos. Jeremias chegou aí para o exílio, foi para o Egito primeiramente, atrás de um povo rebelde, que Deus falou que não era para eles irem para outro lugar, e sim se renderem ali ao domínio da Pérsia, porque era a vontade do Senhor, né? Como a palavra falava ali, é importante que vocês vão ser afligidos nesse primeiro momento, mas depois de tudo isso vai surgir um novo povo, um povo crente realmente, né? Um povo que confia no Senhor, no Deus da criação deles. Então toda essa trajetória. Oi, Márcia, bom dia. Toda essa trajetória do povo, eles já vinham ali de uma rebeldia, né? Aí depois que eles ficaram lá 74 anos dentro da Babilônia, quando saíram dali, saíram quebrantados, saíram temerosos, voltando-se ao Senhor. Só que Deus sabia que mesmo aquela lei toda que eles tinham que cumprir, não ia ser suficiente para trazer uma conexão, uma aliança verdadeira com Deus. Então Deus falou assim, olha, eu fiz aliança naquelas tábuas da lei, falou lá por meio de Jeremias, né, que nós lemos ontem. Mas vai chegar o dia em que essa lei eu vou imprimir dentro do coração de vocês. E ninguém mais vai precisar ficar ensinando um ao outro, ficar batendo nessa tecla para vocês seguirem a Deus verdadeiro. Mas essa lei vai estar dentro de vocês e vocês vão saber aquilo que você deve fazer. E aí, quando Paulo começou a anunciar para os próprios judeus, né, eles não reconheceram Jesus como Messias. Não reconhecem até hoje, a grande maioria deles. Mas ele falando assim, olha, o que é aquela circuncisão que vocês fizeram, aquela aliança com Deus, o que é uma aliança com Deus se vocês não cumprem aquilo que Deus
estabeleceu como lei para vocês, porque ali eles estavam sofrendo muito sob o domínio de Roma, né? Nesse período de Jesus, a gente sabe bem a história, né? O que aconteceu no julgamento ali de Jesus, mandavam para um, mandavam para o outro, porque Israel já não tinha mais um domínio sobre nação, mas eles estavam embaixo do Império Romano, né? E aí Paulo falando para eles, olha, Deus é real, ele vai libertar o povo, ele vai fazer isso, e ele já fez por meio de Jesus Cristo. Essa nova aliança, aquele Messias que estava lá falando através dos profetas, está aqui, ó, no meio de vocês. E era difícil para eles acreditarem nisso, né? Porque eles estavam esperando um libertador de batalhas, um homem que viesse lutar a favor deles e tirar eles daquele domínio de Roma, né? Oi, Olívia, tudo bem? Então vamos começar ali no capítulo 3, que diz assim, né? Que vantagem há entre ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Aos judeus foram confiados a palavra de Deus. Então foi primeiro para eles. Oi, Raquel. Beijo. Foi para eles que começou, tudo começou por eles, né? Deus trouxe a palavra dele, a revelação da presença de Deus por meio do povo judeu. Então tinha sim um valor naquela circuncisão. Mas aí ele continua, né, explicando, ó, o que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados nas suas palavras e prevaleças. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira... Deixa eu só comentar um pouquinho sobre esse versículo, né? Ele está dizendo que por mais que aquela circuncisão que eles fizeram ali como aliança do povo de Israel trazia aquela presença de Deus, aquela certeza de que eles eram um povo que pertenciam a Deus, ainda aqueles que desviavam dessa aliança não invalidava a fidelidade de Deus. É isso que ele está dizendo. Por mais que nós sejamos infiéis, como a própria palavra diz, Deus permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo, né? Está escrito assim. Então, era disso que ele está dizendo. Então, o fato de Deus ser Deus não depende de mim e de você. Deus vai continuar sendo Deus. É nós que temos que nos... Ah, Lília! Verdade, Lília, desculpe! De Santa Catarina, que bênção. Olávio, bom dia. Então Deus permanece Deus, independente das nossas atitudes, daquilo que a gente faz, Deus permanece Deus. Então é nós que temos que nos colocar debaixo do esconderijo do Altíssimo, quando fala lá no Salmo 91, né? Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. Esse pode ser do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu alívio, né? O Deus em quem eu confio. Então é a nós que temos que nos submeter a esse esconderijo e ficar debaixo dessa sombra do Altíssimo para que sejamos protegidos por Ele, né? No 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, entre parênteses aqui. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegrar ainda, né, entre aspas, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Olha que questão curiosa, né? Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu seria condenado como pecador? Então, está dizendo assim, é o pensamento que imperava naquela época. Tanto faz, eu posso fazer o que eu quiser, né? Deus é Deus, Ele vai me resgatar, eu já pertenço a Ele e tá tudo certo, né? Só que não é assim. Deus, Ele nos escolheu para ter uma comunhão com Ele. Deus nos chamou para ter uma comunhão com Ele. E a obediência é fundamental dentro dessa aliança, né? Uma confiança. Você seguir aquilo que Deus está estabelecendo como um princípio, como um mandamento, para que tudo vá bem nessa terra, assim que a palavra diz, né? A gente precisa colher, nós honramos a Deus quando nós damos frutos de justiça na nossa vida. Deus é glorificado através da minha vida, através da sua vida, à medida que você dá frutos. Então ele falou assim, não é pelo pecado, não é porque o meu erro exalta a grandeza de Deus que ele vai ser glorificado por meio disso, né? No 8,
Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que todos para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Então ele está sendo irônico aqui, né? Falando que é os ditados que corria na época e que aquilo não trazia resultado nenhum diante de Deus. No 9, o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Eles como judeu, né? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos isso, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Que ele fez um apanhado, né, dos Salmos e um trecho de Isaías, ressaltando ali como a palavra fala qual é o destino daquele que anda em impiedade. Oi, Ana, o Bob, tudo bem? Bom dia. No 19, sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha só que informação que ele traz aqui, né? Então, ele falou assim que tudo aquilo que foi lá estabelecido pelos profetas, aquelas tábuas da lei, nada daquilo será suficiente para justificar o homem diante de Deus. O que a lei serve apenas para denunciar o pecado. Então, onde está estampado, declarado que aquilo é errado, você sabe, né? O caminho que é o certo. Então é isso que ele está dizendo aqui. A lei ela só serviu para denunciar aquilo que a gente faz de errado, mas não é por conta do cumprimento da lei que a gente vai ser justificado diante de Deus, porque a própria palavra diz assim que para quem segue a lei tem que cumprir toda ela. Se você se desviar de um único versículo, de um único trecho da lei, você já é condenado por toda ela. Não importa se você cumpriu 10 ou 2, né? Vai ser condenado por conta de não ter cumprido a totalidade dessa lei. No 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, e não há distinção. Então, não é pelos nossos esforços que nós vamos conseguir alcançar essa graça de Deus, mas por crer em Jesus Cristo, porque Ele veio para nos libertar. No 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Tem um princípio da palavra de Deus que fala lá no Antigo Testamento, é referenciado também em Hebreus, que sem sangue não há remissão de pecados. Então tinha que haver o derramamento de sangue. E lá no Antigo Testamento os sacerdotes faziam os sacrifícios ali para expiação do pecado do povo de Israel. E uma vez no ano era feito um ritual ali, todo dia, de hora em hora, o tempo todo era feito sacrifícios derramados sobre aquele altar, e para que o povo pudesse ter acesso a Deus, e ali o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus. E uma única vez no ano, e era quando o sacerdote podia entrar lá naquele local santo, no Santo dos Santos, para fazer a oferta a Deus ali e trazer aquela presença, aquela resposta de Deus para o povo. Então, Jesus, a palavra fala nos evangelhos que ele foi o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Então não precisou mais fazer os sacrifícios de animais, não precisou mais derramar sangue, porque o sangue dele já foi derramado naquela cruz para expiar o pecado do mundo inteiro. Então hoje nós somos justificados pela fé nele, pela fé em Jesus Cristo, né? No 26,
Mas no presente demonstrou a sua justiça. Acho que eu vou repetir, né? Que a gente parou, acho que na metade do versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória, né? Se a nossa salvação vem pela fé, no que a gente vai se gloriar? Não é por nós mesmos, não é por aquilo que a gente faz, mas é por aquilo que Ele fez por nós, né? É excluído baseado em que princípio? No ato da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Olha só que coisa, né? É complicado para nós, porque a gente vive numa cultura assim de meritocracia, né? Eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que me esforçar para eu conseguir algo, né? Para eu ter algo. E quando Deus fala que Ele nos alcança, Ele nos amou primeiro, desde a fundação do mundo, Ele já sonhou, nós somos projetos de Deus, e Ele nos justificou e nos dá esse perdão gratuitamente, né? Pela graça. Essa palavra graça quer dizer favor imerecido. Então não é pelos nossos esforços, não é por aquilo que a gente faz, não é por aquilo que a gente acha que eu sou bom, né? Eu sou bom, eu mereço, né? Não é por nosso merecimento. O próprio Jesus não se permitiu ser chamado de bom. Quando chegou alguém e falou para ele, né, bom mestre, ele disse assim, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu, né? Quem somos nós? Nossa natureza não é boa, né? Todo bem que há em nós, Tiago já escreveu lá no capítulo 1 do livro dele, todo bem que há em nós vem dos Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação, ele escreveu assim. É o único que não tem nenhuma sombra de variação, Deus, né? No 30, visto que um só Deus pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, tanto aquele que tinha a velha aliança em Deus, quanto aqueles que estão chegando agora e crendo na palavra de Deus, todos eles são justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Anulamos então a lei pela fé, ele está dizendo, né? Então já não serve mais para nada? De maneira nenhuma, ao contrário, nós confirmamos a lei. Que lindo! Quando a gente crê em Jesus, nós confirmamos aquilo que Ele fez, a lei que Ele colocou para nós, porque como nós lemos lá em Jeremias 31 ontem, né? Essa fé, essa lei agora está impressa no nosso coração, por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós, no nosso espírito. Então, pela fé em Jesus, quando você crê no Evangelho da Salvação, reconhece Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu espírito e ele é o árbitro, o aio, como Paulo se referencia em algumas cartas dele, ele fala, né? O aio era aquele professor de antigamente que os nobres, geralmente os reis, contratavam para cuidar das suas crianças, que não tinha escola da forma como a gente tem hoje, só os filhos dos nobres tinham acesso a essa educação e eles contratavam esses aios e Paulo fala que o Espírito Santo é esse aio, é esse instrutor, esse professor que nos guia nesse caminho da verdade e ele está dentro de nós. Então quanto mais a gente segue nessa direção, mais a gente se aproxima do nosso propósito, mais a gente conhece a Deus, mais a gente passa a conhecer a nós mesmos, porque nós estamos nele, nós pertencemos a Ele. Amém? Que Deus abençoe grandemente aí o seu dia e amanhã a gente continua aí no capítulo 4. Vamos ver se fazemos esse horário, né? De 8h16, vamos ver, ou 7h16, por aí. Antes do meio-dia nós estamos aqui, se Deus quiser, tá bom? Beijo, gente, até!